Estamos aqui na programação do chutador ou do atacante de futebol, como você quiser chamar. Então também não é uma programação super complexa e nem muito grande. Então como é que funciona? No primeiro momento, eu defino duas velocidades. Uma para o robô, o movimento de girar do robô, e o outro momento do chute. Se eu não estiver enganado, o motor A é a velocidade da perna e o D é a velocidade dele virar. Então, dele se locomover de um lado para o outro. Você pode alterar essa velocidade da maneira que você quiser. Então, como é que funciona? Eu boto uma lógica de repetir para sempre, logo depois que eu defino as velocidades. E aí eu vou checar se eu apertei os dois botões juntos. Então, quando eu aperto os dois botões juntos, o que eu vou fazer? Eu vou chutar a bola. Então, o que eu faço primeiro? Eu paro o meu movimento de virar para os lados, por uma questão até de segurança, eu não sei se o robô está se movendo. Então, sempre que ele chutar, eu quero que ele pare qualquer movimento e só foque em chutar. Porque se eu não colocar esse bloco de parar, vamos supor que eu aperte um dos botões para ele girar. Aí apertei o botão para ele girar e logo depois aperto dois juntos. Ele vai chutar em movimento. Então ele vai estar girando e chutando. E aí isso eu não quero. Então, quando eu aperto os dois botões juntos, ele vai estar movendo. Quando eu aperto dois botões juntos, ele vai parar e aí vai chutar. E é isso que eu faço. Aí qual o detalhe? Eu não fico forçando ele para dar um chutão o tempo todo. O que eu faço? Quando você aperta uma vez, ele vai chutar numa certa direção, 120 graus, e depois ele vai voltar com a perna. Porque é isso que você faz, você não dá um mortal com a perna. Você chuta e volta. Chuta e volta. Então é a mesma coisa que eu fiz com o robô. Eu chutei e voltei. Eu até não poderia não fazer isso. Eu poderia fazer com que ele chutasse repetidamente várias vezes. Mas eu não quis fazer isso. Eu quis até que ele tivesse um comportamento em termos de aerodinâmica e mecanismo muito parecido com uma perna real. Então por isso que eu fiz um movimento de chutou, esperou um certo tempo, que é esse 0,5, voltou. E aí como é que ele volta? Eu mando a mesma distância, só que ao invés de sentido horário, eu coloco sentido anti-horário. Então é assim que eu consigo definir para ele virar, ele voltar com a perna. Eu poderia colocar tanto aqui menos 120, quanto também colocar anti-horário. Eu coloquei aqui anti-horário porque eu acho que fica mais fácil de você visualizar que o movimento é para o outro lado. Então aqui está horário, aqui anti-horário. Mas se eu não apertar os dois botões juntos, ele vai nessa aba do sinão. Se é nessa aba do sinão, o que ele vai fazer? Ele vai parar o motor A, que é o motor dele chutar a bola. Eu boto também só por uma questão de garantia. E ele vai checar qual sensor eu apertei. Se eu não apertei os dois botões, talvez eu tenha apertado pelo menos um dos botões. Então ele vai checar, olha, se você apertou o sensor 3, ele vai girar com o motor D no sentido horário. Aí eu não sei se é para direita ou para esquerda, depende agora do robô e da sua visão ali do robô. Se ele não apertou o sensor 3, ele vai checar se apertou com o sensor 4. Apertou com o sensor 4? Se apertou com o sensor 4, ele vai girar no sentido anti-horário. Se ele não apertou com o sensor 4 também, ele entra nesse último sinão, que ele vai parar totalmente, o motor vai ficar parado. Então eu faço sempre uma sequência. Primeiro eu checo se ele apertou com os dois sensores. Se ele não apertou com os dois sensores, eu vou checar se ele apertou com um dos sensores. Então eu checo um primeiro, se não é com esse, eu checo o outro. Se também não é com o outro, então quer dizer que eu não apertei nenhum sensor. Então é porque eu tenho que pedir para ele ficar parado, totalmente parado. Aí ele para o motor D, que é um motor que ele fica girando aqui. Então também é uma programação relativamente simples. Mecanismo em termos de sensores de toque, muito parecido com, por exemplo, o braço robótico. O braço robótico é como se fosse um upgrade de uma certa forma. Tem umas técnicas um pouco mais complexas ali em termos dos sensores de toque, que é a questão da contagem, para fazer vários movimentos com apenas dois sensores. Mas o princípio continua sendo o mesmo, de locomoção. Apertou os dois, chuta, apertou um, vai para um lado, e apertou o outro, vai para o outro. Então essa é a lógica do chutador na programação.